Quer que tire aqui o... Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. É uma alegria nós estarmos aqui de volta. Acho que 6 anos desde que estive aqui pela primeira vez. Então, que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento e manifestando essa nossa alegria de estar aqui, revendo tantos amigos, espero fazendo novos amigos durante esses dias. O foco dessa primeira manhã, não é? Aqui da nossa conferência, ele é em torno da ideia de Deus. E Jesus nos apresenta Deus de uma forma bastante singular, quando ele nos fala de Deus Pai. É ainda uma forma humana de nós entendermos a Deus, mas já nos dá algumas dicas, uma diretriz no que tange a maneira em que nós podemos pensar e nos relacionar com Deus. Porque se Ele é Pai, o que vem à nossa mente é a ideia de alguém que cuida, que vela, que ama, que dirige e que educa as criaturas. E esse Deus é um Deus de infinito amor, de infinita sabedoria. Então, nesse processo de guiar as criaturas, ele se utiliza de uma pedagogia divina, onde ele vai devagarinho introduzindo nas nossas vidas a verdade, de acordo com a nossa capacidade de entendimento, assim como as crianças, assim como nós um dia frequentamos a 2ª série, a 4ª série, o científico, já não sei mais se essas palavras são adequadas aqui, não é? Já são 30 anos fora do Brasil, mas nós vamos à escola e recebemos o conteúdo de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Se nós fazemos assim, imaginemos a Deus, na sua pedagogia divina e perfeita. É assim que ele vai trazendo para nós as revelações, o Espiritismo é uma das revelações e, particularmente, nós vamos estar falando, eu trouxe comigo o meu Evangelho segundo o Espiritismo. E no estudo que preparamos nessa manhã, para dividir com vocês, eu confesso que me dei conta de que estudei, porque eu nasci em uma família espírita, a minha vida inteira, este livro, já li várias vezes, eu preciso agora, que vou ler mais uma vez, de um novo, porque não tem mais lugar para fazer anotações. Ele é todo riscado. Eu preciso de um evangelho novo. Mas sabe que me dei conta, olhando para ele, foi que a analogia que me veio à mente é quando eu, em um museu, visitando um museu, eu olho para uma obra de arte e sou tocada pelaquela obra de arte e tenho algum entendimento, talvez do pintor, talvez da técnica, mas sempre saio com a consciência plena de que eu não sou capaz de apreciar o valor daquela obra, porque me faltam elementos cognitivos, elementos sensoriais, para entender o valor da obra que eu estou olhando. E depois deste estudo do Evangelho, eu falei, meu Deus, carrego um tesouro nas minhas mãos e não havia me dado conta. O estudo da introdução de o Evangelho segundo o Espiritismo, que tantas vezes a gente passa assim meio batido, não é?
mas que nos oferece elementos tão importantes, tão fundamentais, para que a gente aprecie o tesouro, a obra que nós temos em mãos. E tenho consciência de que continuo ainda carecedora de mais elementos que possam me orientar no sentido do verdadeiro valor do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas voltando a Jesus, voltando a Deus, na verdade, Ele vai então nos introduzindo devagarinho à verdade. Recebemos as primeiras revelações com Moisés, que nos traz os 10 mandamentos. Mas, naquela época, Moisés começa, digamos assim, como porta-voz de Deus, a nos educar, trazendo para nós a noção de que as nossas ações têm consequências na vida presente, têm consequências no nosso dia a dia. Já foi uma revelação importante para um povo que era bem primitivo. Depois vem então Jesus. E Jesus vai trazer para nós, na segunda revelação, alguns pilares bastante importantes. Ele vai introduzir para nós a ideia de um Deus Pai amoroso. Ele vai trazer para nós a lei de amor como lei universal, como lei máxima do universo das nossas vidas. Ele vai nos falar da imortalidade, vai consagrá-la na ressurreição, e ele vai conectar agora a nossa moralidade, a nossa ética, as escolhas que fazemos com relação ao nosso viver e a condição de mais ou menos paz da criatura na vida futura. Para além disso, Jesus vai se utilizando então destes novos pilares da revelação que ele traz, ele vai revolucionar o mundo, trazendo para nós uma nova ética, uma nova maneira de pensar a vida, de pensar as relações, e essa nova ética ela está consolidada, a argamassa dela é precisamente a maneira com que Jesus se relaciona com Deus. E nesta relação nós vamos encontrar a conexão, nós vamos encontrar o amor e nós vamos encontrar a obediência ao Pai, como referências máximas de como devemos lidar com Deus, com a vida, através dessa conexão. Então, por exemplo, no Evangelho de João, ele dirá: assim como o Pai me amou, eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então Jesus mostra aí a relação dele de amor e de obediência a Deus. Ou ainda em João 6, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me amou. Ou ainda o estado de conexão, quando ele dirá: eu e o Pai somos um. Ele deixa para nós essa referência de obedecer à lei de Deus e vai exemplificá-la no seu viver. Como? Através da prática do bem. Então nós vamos ver o bem em todas as situações da vida de Jesus, expresso, debaixo desses pilares que ele traz da imortalidade, ampliando para nós já aí na segunda revelação o sentido da existência. E nós vamos ver então Jesus introduzindo conceitos que até hoje nós temos dificuldades de entender. Essa moralidade que ele traz e que foi tão avançada para aquela época, ainda hoje nos desafia. Porque ele vai, por exemplo, trazer para nós esse sentido da fraternidade universal, da irmandade, já que somos todos filhos de Deus, quando ele dá atenção e dignidade a todas as criaturas, quando ele cura o inimigo, quando ele conversa com a mulher, quando ele atende ao estrangeiro, mostrando que não há outros,
há só uma família e que todos devemos nos tratar nessa maneira fraterna e amorosa, ele vai representar o bem quando ele concretiza no seu viver o amor em movimento. Ele vive em estado de doação, de tal forma que quando a mulher hemorroísa toca-lhe a veste, ele é curado, porque ele é todo doação. Ele vai personificar o bem quando ele, do alto da cruz, pede a Deus que perdoe a nossa loucura, porque nós não tínhamos ideia do que estávamos fazendo, e coloca o perdão como elemento fundamental da vida de relações. Ele concretiza o bem para nós quando ele fala em tantas vezes, de tantas formas, e também exemplifica a questão da humildade como aquela virtude essencial para que a gente possa entrar no reino dos céus. Jesus vem revolucionar a nossa existência com estes conceitos. Foi tão difícil para aquelas criaturas naquela época que eles o crucificaram, nós o crucificamos. E ele sabia que seria doloroso o processo do nosso crescimento. Ele sabia que nós não havíamos exatamente entendido aquilo que ele havia dito, e sabia também que ele não havia dito tudo, porque nós não tínhamos ainda o entendimento para tal. Então ele nos promete que traria para nós, que viria ao nosso socorro, o Consolador. E o Consolador então chega até nós na forma da doutrina dos Espíritos. E na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo está lá escrito: o Espiritismo vem para projetar luz no nosso passado e rasgar horizontes novos para o futuro. Vamos vendo aí a pedagogia divina introduzindo a verdade devagarinho, e agora chega a doutrina dos Espíritos e nos permite perceber que temos um passado, que somos hoje resultado das nossas próprias construções no tempo, mas se assim é, temos diante de nós a imensidão do futuro com todas as suas esperanças, cabendo também a nós, a partir de escolhas mais felizes no hoje, através de uma opção por uma vida mais moral e ética, vivermos em um mundo melhor e herdarmos essa terra transformada. E o Espiritismo traz novas luzes porque traz chaves que vão abrir muitas das passagens de Jesus que estavam ali, digamos assim, resguardadas. É como se a verdade estivesse resguardada para que devagarinho, na medida em que fôssemos evoluindo e crescemos, pudéssemos acessá-la de acordo com a nossa capacidade de tolerar, de compreender, de processar e de integrar no nosso viver. Por exemplo, o Espiritismo traz a chave preciosa da reencarnação. Imaginemos Nicodemos, na época de Jesus, tentando entender como entrar no reino de Deus. E ele aborda Jesus exatamente com essa questão, intrigado, num esforço intelectual de tentar entender aquela ideia, e diz: como pode nascer um homem, já sendo velho, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus vai dizer que é necessário renascer em água e em espírito. E ele fica perturbado, como pode ser isso? E hoje nós temos então a doutrina espírita que nos traz o conceito, a verdade que é a reencarnação, nos ajudando a pensar a vida, alargando estes horizontes e nos dando um referencial
mais profundo e mais concreto que nos ajuda a viver melhor. Kardec vai perguntar aos espíritos, na questão 627, se Jesus veio para nos ensinar as verdadeiras leis de Deus, qual seria então a utilidade dos ensinos dos espíritos? E os espíritos vão responder dizendo que Jesus ensinava por alegorias e utilizava parábolas. Gosto de pensar nas parábolas como se fossem filtros da luz, porque é difícil a gente olhar para a luz diretamente. Meu olho está aqui se adaptando a essa luz, né, dentro dele. Então, as parábolas, elas são filtros de luz, ali dentro delas está a verdade, e é preciso que a gente vá se acostumando e no transcorrer do tempo, acessando-as. É necessário que a verdade seja inteligível para todos. Chegou um momento que nós precisamos entender essas verdades. É preciso que as leis sejam explicadas, que as leis sejam entendidas, porque na lei divina, no cumprimento da lei divina, está o quê? A nossa felicidade. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que falo isso ou leio isso, eu me pergunto que tempo eu tenho dedicado da minha vida para o estudo e para o entendimento da lei de Deus. Porque os Espíritos nos dizem que é porque estamos afastados dela que estamos infelizes. Sendo assim, Kardec percebe ali a necessidade que havia de se aprofundar no estudo daquelas leis e desenvolve a terceira parte de O Livro dos Espíritos, que é as leis morais, em o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é o Evangelho da humanidade, os evangelhos que nós conhecemos, os 4 evangelhos. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é este tesouro onde as passagens de Jesus, algumas delas são selecionadas e agora vão ser estudadas, analisadas debaixo desse foco, dessa luz nova que são os conceitos da doutrina dos Espíritos. E Kardec vai dizer ali que em o Evangelho segundo o Espiritismo ele não ia gastar tempo falando das coisas que são ainda contraditórias, dos milagres, por exemplo, de certas coisas que foram ditas, mas que ele ia focar na moral do Cristo. Porque a moral do Cristo é aquele dialeto, como eu gosto de pensar, o dialeto do espírito imortal. A moral do Cristo, ela não conhece as limitações da matéria, as limitações das culturas, dos povos, da geografia. A moral do Cristo fala de um dialeto humano, o dialeto da paz que todos os seres buscam, o dialeto do amor, o dialeto do perdão, um dialeto que permite que todos nós possamos nos comunicar. E diz o Evangelho, essa moral, esse dialeto, que fará com que a gente perceba que somos, e entenda, mais do que perceber, que a gente entenda que nós somos filhos de Deus, irmãos uns dos outros, e essa moral iria aproximar os homens e permitir que a terra fosse transformada, que as sociedades fossem transformadas e que nós pudéssemos e possamos um dia alcançar um mundo melhor. Uma das frases que mais gosto na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo é quando diz que ali esse código é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida do homem, pública e privada. Então, é preciso que nós tenhamos o Evangelho como livro de bolso, mas não é do bolso da roupa, é do bolso da alma.
O Evangelho precisa estar conosco em todas as circunstâncias da nossa vida. E eu pergunto a vocês, o Evangelho já está na vida de vocês de tal forma que ele se transforme verdadeiramente numa regra de conduta em todas as circunstâncias da sua vida, na sua casa, na sua privacidade, no seu trabalho. É Ele a referência. Você se volta para Jesus, para os seus ensinamentos, você alcança dentro, manifestações físicas, né? Fenômenos de manifestações físicas. Tudo bem, a gente escutou. Você alcança dentro de você as ferramentas que a doutrina oferece em todos os momentos, ou ainda somos aquelas criaturas que dizemos assim: ah, não, isso foi lá no centro espírita, agora eu estou aqui, é hora de festa, vamos fazer. Ou, ah, não, né? Agora não, agora eu vou ser gente do mundo. A gente ainda vive assim, essa dicotomia, porque para que a gente herde a terra é necessário que o Evangelho esteja no bolso da nossa alma. Ou seja aquele companheiro, aquele amigo, aquela referência de luz, quando a gente se encontrar na escuridão, aquela referência de luz em todos os momentos da nossa vida. Ele precisa estar presente, como diz lá, o princípio de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Qual é a mais rigorosa justiça, se não fazer ao próximo aquilo que gostaríamos de fazer conosco mesmos? Então, será que na nossa vida de relações, nós estamos buscando aplicar essa máxima em todos os momentos? E diz ainda, roteiro infalível para a felicidade vindoura. Roteiro infalível para a felicidade vindoura. Então, esse livro é um livro divino. É um livro que muitas vezes a gente abre assim ao acaso para buscar uma inspiração, mas é um livro que nós devemos estudar do início ao fim, para o resto das nossas vidas. E a introdução é como se ela nos preparasse para a viagem que é adentrar este livro. Então, ela é dividida em 4 partes. A primeira parte fala dos objetivos da obra. E qual é o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo? Coloquei aqui alguns pontos com as minhas próprias palavras. Promover a compreensão da profundidade dos ensinos de Jesus debaixo das luzes do Espiritismo. Fomentar a reflexão sobre a vida espiritual. Nós nos sabemos espíritos imortais, mas ainda não vivemos como tal. Incentivar a vivência da lei de Deus. É preciso, escutem bem, é preciso que nós tenhamos sede de viver a lei de Deus. É preciso que nós tenhamos sede de retidão, porque os caminhos tortuosos, os caminhos, oh meu Deus, a palavra em português, quando a gente tenta cortar o caminho, né? Os shortcuts, desculpa, não é? Os atalhos, obrigada, os atalhos, eles não têm nos ajudado, nós temos nos perdido. Então, o Evangelho, ele é para nós esse roteiro de retidão, que vai nos ajudar a andar de forma mais segura. Ele vai também nos oferecer o consolo e a esperança nas horas mais difíceis da nossa vida. Ele vai falar para a gente da bondade de Deus. Ele vai falar para a gente do nosso destino, dos mundos felizes. Quem não se entusiasma quando abre o Evangelho e lê a vida nos mundos de regeneração que espera por nós? Então, aquilo amplia a nossa concepção da vida e a gente se enche de esperança e de vontade e de fome de retidão. E ele vai oferecer um guia prático
Quando lemos com cuidado ali, há 1000 exercícios de retidão que os espíritos que Kardec, que a doutrina e que Jesus nos convidam a fazer. E depois vem um item chamado a autoridade da doutrina, o controle universal do ensino dos espíritos. Por que será que ele está ali, naquela introdução? E é importante a gente perceber que se esse corpo de doutrina viria reviver e expandir os ensinamentos daquele que foi que é o governador do nosso planeta, era necessário que fosse um ensino revestido de autoridade para tal. Por isso está ali na introdução do Livro dos Espíritos. E que autoridade é essa que tem a doutrina espírita? Confesso mais uma vez, isso aqui está virando um confessionário, confesso mais uma vez que nunca tinha dado tanta atenção a esse item da introdução. Mas ao reler e a estudar mais uma vez, ele fala verdadeiramente dessa pedagogia divina, desse cuidado de Deus. Deus tem estratégias. E muitas vezes na nossa correria e no nosso viver assim um pouco raso, a gente perde, a gente deixa de perceber a incrível estratégia, a incrível organização de Deus na condução dos nossos caminhos e das nossas existências. Então, vem essa doutrina, uma doutrina que, diz o Evangelho, quis Deus, ou seja, da vontade de Deus, que essa revelação chegasse até nós por um caminho mais rápido e autêntico. Então Deus encarrega uma legião, um exército de espíritos nos dois lados da vida para trazerem essa mensagem de um ponto a outro do planeta ao mesmo tempo, porque era preciso que ela chegasse para todas as criaturas, para as criaturas mais ignorantes e para as criaturas mais estudadas, ao mesmo tempo, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo da obtenção daquela mensagem. A mensagem não vem vinculada a nada que é perecível e a nada que é destrutível, então ela não está vinculada a uma cabeça, ela não está vinculada a um homem, ela não está vinculada a uma instituição, ela não nasce da ideia de alguém que tinha, da cabeça de alguém que tinha uma ideia preconcebida, pelo contrário, ela nasce da análise de feitos ali presentes que, sendo estudado, levam a descobertas surpreendentes. E é assim, então, que nasce a doutrina espírita, trazendo esse conceito importante, que é da universalidade do ensino dos espíritos. E diz Kardec que era preciso que assim fosse, para que ele pudesse, então, estando disponível, estando em toda parte, conclamar os homens à fraternidade universal. É na universalidade dos espíritos, diz lá na introdução, que está a força do espiritismo. A força que será capaz, de novo, de falar a todos os corações indistintamente, levando a eles a mensagem da fraternidade e do amor. Mas, naturalmente, a gente sabe disso. Como nós vamos saber se a mensagem dos espíritos é de fato a verdade? Então, ali nós vamos aprender que há outros critérios importantes que foram utilizados pelo codificador para que esses princípios que foram formulados verdadeiramente refletissem a verdade. Que faz então Allan Kardec? Ele submete aquelas mensagens que haviam chegado de mais de 1000 centros espíritas espalhados por todo o mundo. E ele submete aquelas mensagens ao critério da razão. Ele vai analisar as mensagens e vai perceber
se elas contradizem ou não o bom senso. Vai perceber se aquelas mensagens de alguma forma excluem algum grupo e, se assim o fazem, ele coloca de lado. Ele aguarda o tempo, ele continua as suas investigações antes de chegar a uma conclusão final. Mas ainda assim não era 100% seguro, porque qualquer homem tem um conhecimento limitado e poderia enganar-se. Então entra aí um outro princípio muito importante, que é o princípio da concordância dos espíritos. Vamos imaginar isso. Hoje em dia, se alguém recebe uma comunicação, aquela comunicação, até chegar em outro ponto, ela vai sofrer muitas influências. Nós vivemos em um mundo conectado de influenciações. Na época de Kardec não havia isso. Então, essas mensagens pipocavam nesses mais de 1000 centros por médiuns que não conheciam uns aos outros e, ao chegarem até ele submetia a razão e ele buscava a concordância dos ensinos. Vou trazer um exemplo para vocês que eu acho, quando eu li, eu falei, nossa, olha, porque às vezes isso parece uma coisa um pouco teórica, mas eu achei esse exemplo na Revista Espírita de 1858, que fala um pouquinho de como Kardec, que é um dos soldados de Jesus, não é? Ele fez esse trabalho de análise cuidadoso da concordância dos espíritos. Então, ele estudava a pluralidade dos mundos e a questão de Júpiter. Se a vida no planeta Júpiter, como eram as características de Júpiter. E ele vai dizer assim, o que aqui dá certo valor ao que dizem os espíritos é a correlação existente entre eles, pelo menos quanto aos pontos principais. Para nós que temos testemunhado essas comunicações centenas de vezes, que as temos apreciado em seus mínimos detalhes, que lhes investigamos os pontos fracos e fortes, que observamos as similitudes e as contradições, nelas encontramos todos os caracteres da probabilidade. Eu não sei vocês, mas eu nunca parei para pensar mais demoradamente no trabalho de Allan Kardec. Esse homem, em tão pouco tempo, sem computador, sem internet, recebendo, eu diria um sólido mês estudando isso que eu estou dividindo com vocês hoje. Escutei palestras, li, matei vários dias de trabalho, porque senão não ia dar tempo, para conseguir concatenar as minhas ideias, porque era tanta informação. E como você imagina um homem desse, sem computador, recebendo essas mensagens e fazendo esse trabalho minucioso de análise, de contraste, de olhar, de buscar antes de dizer, agora sim, aqui há um princípio, a formulação final de um princípio doutrinário. E para além disso, o que é mais impressionante e pouquíssimo visto ainda nos dias de hoje, é quando ele diz assim, tal é a base sobre a qual nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Pasmem, não é porque esteja de acordo com as minhas ideias que o tenho como verdadeiro. Aos nossos olhos, a nossa opinião não passa de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, visto que não nos consideramos mais infalível do que qualquer outra pessoa. Os princípios são catalogados quando recebem a sanção da concordância. Então, é um homem que consegue colocar de lado os seus conceitos e os seus preconceitos para focar, ele era absolutamente focado na busca da verdade universal, que não é necessariamente a nossa verdade.
E nós vamos ver aí também, na maneira em que a doutrina é então organizada, uma metodologia de trabalho que hoje nós buscamos de forma ainda tão pálida exercitar, onde não é a verdade de um que predomina, mas é a concordância dos ensinos, das ideias que juntas dos trabalhadores, desses trabalhadores do Cristo, que vieram se ajudando, que vieram se complementando para que nós tivéssemos acesso à verdade. Sendo assim, eu diria a vocês, o barco é seguro. Mais do que seguro, é um barco divino. Adentrar as águas do Evangelho é tomar a embarcação mais segura que nós podemos na nossa existência. E se vamos fazer essa viagem, como qualquer viagem que fazemos, é necessário que tomemos de determinadas instruções que nos ajudem a navegar, e é isso que a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo faz para nós, quando Kardec ali coloca, então, fatos históricos, traz para nós um glossário, para que a gente entenda quais eram as circunstâncias, ali há palavras que hoje em dia já não usamos, mas que vão nos ajudar a entender as histórias, os conceitos, o contexto, para podermos melhor dali extrairmos a verdade. E para além disso, nós vamos encontrar também ali um item que é relacionado aos precursores da doutrina espírita, Sócrates e Platão, que foram precursores tanto na maneira de pensar, porque buscavam a verdade de uma forma através do questionamento, através do diálogo, através da reflexão, e trouxeram para nós elementos importantes como a imortalidade, mostrando mais uma vez que Deus vai devagarinho introduzindo os conceitos e que muitas vezes a gente tem pressa, nós temos pressa, o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Às vezes uma ideia nova chega, um conceito novo e a gente se pergunta, mas quem já não falou isso? Parece que a gente está indo para frente e para trás. A gente dá um passo para frente em termos de ideias, em termos de progresso e às vezes 2 passos para trás. Mas é porque é assim mesmo. A evolução não é linear e é preciso que haja trabalho das ideias nos tempos e nas gerações até que elas se consolidem dentro da estrutura da comunidade e do ser humano. Então, essa parte da introdução vai nos falar exatamente de como essas ideias já estavam ali presentes, porque grandes ideias jamais irrompem de súbito, diz o Evangelho. E é assim, então, que nós temos aqui esse livro com 28 capítulos. Os capítulos não são organizados de forma cronológica, mas segundo a sua natureza. Vocês imaginam que um livro como esse, os capítulos não foram organizados ao acaso, não é? Vou colocar esse aqui primeiro, esse aqui segundo. Então, há uma estrutura para o Evangelho. Diferentes estudiosos olharam para essas estruturas e há uma pequena diferença em termos da classificação, mas nós vamos ver que os 4 primeiros capítulos, eles nos falarão de alguns elementos básicos que são importantes e fundamentais para que a gente entenda o que vem depois, que são as consolações. Então, nós vamos ver, por exemplo, do capítulo 5 em diante, o ensino moral, as bem-aventuranças, que falam do quê? Que falam das virtudes que nós devemos trabalhar. Bem-aventurados, felizes são aqueles que são mansos, que são pacíficos, que são misericordiosos, os espíritos puros. Na questão 170 de O Livro dos Espíritos, por exemplo, Kardec vai perguntar: que se torna o espírito depois da última encarnação? E a resposta é: espírito puro, espírito bem-aventurado. Então, os 4 primeiros capítulos, os elementos fundamentais, a reencarnação, a imortalidade, a progressão, os mundos habitados,
para que a gente vá entender, para que quando falem das consolações, aquilo faça sentido para nós. E a gente entenda que este é o caminho, estas são as virtudes. Depois nós vamos ter, nas questões mais adiante, da 11 a 17, uma sequência de exercícios relacionais. Então, ali, amar ao inimigo, amar ao próximo como a si mesmo, honrar a pai e a mãe, exercícios da vida de relação. Depois temos um número de capítulos do 18 ao 26 que vai nos falar da necessidade de agora aplicarmos esses conceitos na comunidade, dentro da sociedade. E vai terminar no capítulo 27 e 28 trazendo a redenção final, ali no Pedi e Obtereis e na coletânea das preces espíritas. É um tesouro. É um tesouro. Se nada ficar, porque às vezes a gente escuta uma palestra e aí sai da palestra e diz assim, meu Deus, que palestra ótima, ou talvez não, e a gente comenta e a gente sai com entusiasmo e na manhã seguinte a gente não consegue lembrar o que foi falado. É uma pena. Mas, eu gosto sempre de dizer assim, se ficar alguma coisa, que fique para vocês o que ficou para mim. O que eu levo desse estudo é um sentimento de uau, uau, uau diante de Deus, uau diante dessa organização, uau diante desse presente, desse tesouro, que eu quero sim, eu preciso, que ele esteja cada dia mais na minha vida. Não é para a gente carregar o Evangelho na nossa mão, na nossa bolsa, ou deixar na nossa mesa de cabeceira. É preciso que a gente queira verdadeiramente viver o Evangelho. O mundo pede Evangelho. O mundo pede Jesus de volta. E a gente gostaria de encerrar com vocês, então, dividindo uma oração. Permitam-me ler. Uma oração que se encontra no livro da Esperança, do Espírito Emmanuel, por ocasião da celebração dos 100 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E ela fala da nossa gratidão a essa obra, quando diz assim, se chama Obrigado, Senhor. Há um século, convidaste Allan Kardec, o apóstolo de teus princípios, a revisão dos ensinamentos e das promessas que dirigiste ao povo no Sermão da Montanha e deste-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Desejavas que o teu verbo, como outrora, se convertesse em pão de alegria para os filhos da terra e chamaste-nos a caridade e a fé, para que se nos purificassem as esperanças nas fontes vivas do sentimento. Mensagens de paz e renovação clarearam o mundo. Diante de tuas verdades que se desentranharam da letra, abandonamos os redutos da sombra a que nos recolhíamos, magnetizados pelas nossas próprias ilusões. E ouvimos-te de novo, a palavra solar da vida eterna. Agradecemos-te esse livro, em que nos induzes à fraternidade e ao trabalho, à compreensão e à tolerância, arrebatando-nos a infligência das trevas pela certeza de tuas perenes consolações. Obrigado, Senhor, não somente por nós, que devemos a estas páginas as mais belas aspirações nas tarefas do cristianismo redivivo, mas também por aqueles que as transfigurariam em bússola salvadora nos labirintos da obsessão e da delinquência, pelos que as abraçaram quais âncoras de apoio
em caliginosas noites de tentação e desespero, por aqueles que as consultaram nos dias de aflição e desalento, aceitando-lhe as diretrizes seguras, nas veredas da provação regenerativa, pelos que as transformaram em bálsamo de conforto e paciência nos momentos de angústia, pelos que ouviram junto delas o teu pedido de oração e de amor a bem dos inimigos, esquecendo as afrontas que lhes retalharam os corações, pelo que as apertaram de encontro ao peito, para não tombarem asfixiadas no pranto da saudade e da desolação à frente à morte, e por todos aqueles outros que aprenderam com elas a viver e confiar, servir e desencarnar, bendizendo-te o nome. Ó Jesus, no luminoso centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, e agora nos 160 anos, em vão tentamos articular diante de Ti a nossa gratidão jubilosa. Permite, pois, agradeçamos em prece a Tua abnegação tutelar e enlevados ante o livro sublime, que Te revive a presença entre nós. Deixa que Te possamos repetir, humildes e reverentes. Obrigado, Senhor. Muita paz.